Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Seguindo a ordem de votação da nossa última enquete, eu comentarei a situação das bruxas atualmente. E vocês provavelmente devem estar pensando que este vídeo terá bastante spoiler, que eu irei comentar o que as bruxas estão fazendo atualmente na novel e que daqui a alguns anos vocês verão estas cenas no anime, mas não. Este vídeo está totalmente livre de spoiler. Parece estranho, não é? Mas acreditem, este vídeo não tem nenhum spoiler e vocês entenderão o porquê daqui a pouco. Para aqueles que só assistiram o anime, a última vez que vocês as viram juntas foi no Chá das Bruxas no episódio 13 da segunda temporada. E para aqueles que foram mais além e assistiram o Break Time, a última vez que vocês as viram juntas foi no episódio 23. E talvez alguns de vocês devem pensar que a Minerva foi a última bruxa que vocês viram no anime. O episódio 23 de fato foi bem interessante, mas digamos que o episódio 24 teve uma cena bem interessante também, que foi esta aqui. Nossa, parece a voz da Echidna, que coincidência! Na época do lançamento do anime, eu falei pro pessoal para eles não ficarem preocupados, pois o motivo da Ryu Tsushima estar com a voz da Echidna seria explicado no episódio seguinte. Só que teve um problema, o anime não explicou. O episódio 25 foi lindo e terminou da melhor forma possível, mas que tristeza eles terem cortado a cena final da Ômega. No volume 15 da Light Novel, há um capítulo final chamado O Ressurgimento. O capítulo começa com uma garota de longos cabelos vermelho claros andando em um ambiente escuro. Ela usava apenas uma túnica branca e estava descalça. E conforme ela vai andando, ela começa a ter uns pensamentos. Na intenção de sair daquele ambiente escuro, ela caminha em direção à luz. Durante muitos anos, ela pôde ver apenas um sol provisório, então ela tinha muitas expectativas em ver o sol verdadeiro. Só que ela sentiu menos emoção do que imaginava. De qualquer forma, ela estava feliz, pois ela estava livre, e ela também conseguiu recolher um cristal mágico que desejava. Então, ela diz para si própria: "Me incomoda ter precisado da ajuda dela, e não poder tê-la visto se quebrar diante do teste, mas a barreira foi desfeita. Considerarei que os prejuízos e vantagens foram equivalentes." Para aqueles que ainda não pegaram o contexto, é a Echidna no corpo da Ryu Tsushima. Há 10 anos, quando Garfield tentou fazer o teste no santuário, a Ryu Tsushima entrou lá para salvá-lo. Naquela ocasião, a Echidna viu a oportunidade de colocar a alma dela no corpo da Ryu Tsushima. E durante 10 anos ela foi trabalhando nisto, até que no final do arco 4, ela finalmente conseguiu possuir o corpo. Na verdade, até dava para ela possuir antes, mas ela não conseguiria sair, pois o corpo da Ryu Tsushima é de uma mestiça e tinha barreira. Mas com o teste sendo realizado, a barreira foi desfeita. E o fato dela ter precisado da ajuda da Emilia a incomodou bastante. Mas no fim ela acabou aceitando. Ela abria e fechava as mãos, testando o funcionamento do corpo. E assim, ela percebeu que demoraria um pouco para se acostumar com ele. Neste corpo com a alma sobreposta, a Echidna resolveu usar outro nome. E aproveitando-se dos conhecimentos do Subaru, ela se batizou de Ômega. O significado desta palavra significa final, e não havia um nome melhor para ela naquele momento. Ela seguiu adiante e começou a pensar nos membros do acampamento da Emilia. Ela pensou na Beatrice que saiu da biblioteca, no Roswell que perdeu o guia dele, pensou em um rapaz que recolheu algo que não queimou e não irei me aprofundar nisto pois seria um spoiler. E por fim, ela pensou no Garfield e disse que ainda havia ira no coração dele. E o legal dessa cena é que no início ela chama o Garfield de Garf, da mesma forma como a Ryu Tsushima o chamava. Ou seja, ainda há alguns resquícios de memórias da Shima no corpo. Ela se recusou a pensar na Emilia e continuou sua caminhada. E pensou: se eu continuar assim, chegará o dia em que entenderei? Ela foi andando, encontrou uma flor e esboçou um sorriso. Puxou uma pétala com os dedos, a cheirou e levou-a para a boca. De repente, ela começou a pensar por que as flores morriam. As lembranças entre as pessoas também desbotariam eventualmente? E no fim, ela fala para si própria: porque o amor desvanece. Assim comentando, a menina que balançava os longos cabelos vermelho claros andou. A bruxa foi libertada no mundo mais uma vez. E com estas palavras, o volume 15 se encerra.
A Equidna assumiu o corpo da Ryuzo Shima e está vagando pelo mundo como Ômega. Mas vocês devem estar se perguntando, e as outras bruxas? Vocês se lembram que eu disse que a Ômega tinha pego um cristal mágico? As almas das 5 bruxas estão lá. E a partir de agora, eu irei contar a interação das bruxas e o que a Ômega está fazendo no mundo afora. E tudo que eu irei contar não está nos volumes padrões, mas sim na Side Story Witch After Tea Party. Traduzindo para o português, pós-festa do Chá das Bruxas. A Side Story começa com a Ômega fazendo algumas atividades simples para testar o corpo dela. Ela tocava um tronco de árvore, respirava e expirava o ar, e no fim ela percebeu que após centenas de anos sem um corpo físico, ela não estava acostumada com aquilo. A Ômega estava sentindo muito frio, pois a floresta estava nevando e ela usava apenas uma túnica branca e estava descalça. E a partir deste momento, as bruxas cujas almas estavam no cristal mágico começaram a conversar com ela. A Sekhmet disse que após tanto esforço da Equidna, seria hilário caso ela morresse congelada no fim. A Ômega respondeu que era melhor ela ficar calada, pois ela ainda tinha magia de fogo. A Daphne e a Carmela começam a falar também, mas a Ômega apenas ignora as vozes e fica admirando seu novo corpo e o mundo exterior. E naquele momento, a Sekhmet passou a provocá-la, chamando-a de infantil. A Ômega responde que ela não queria ser reconhecida como uma criança por ela, mas ela fica sem palavras. Então, tendo em vista o frio, a Ômega passou a usar magia. Ela criou uma pequena bola de fogo que era menor que a palma da mão dela. Só que apesar de pequena, esta bola de fogo conseguiu repelir o frio da floresta congelada. Só que a Ômega percebeu a diferença do portão do atual corpo dela em relação ao antigo. E a Typhon, começando a zombar dela, disse que se ela usasse magia de fogo e queimasse a floresta, ela iria rir. A Ômega ignora e disse que teria um trabalho duro para criar planos e estratégias, e teria que usar meios imorais para trazer a alma das bruxas para fora. A Minerva começa a gritar, perguntando se a Equidna estava escutando, e a Ômega pediu para que ela parasse, pois a cabeça dela doía. A Minerva não se importou nem um pouco e continuou gritando, dizendo que era a vez dela de ver e ela seria a próxima. Em resumo, a interação das bruxas é isto: reclamações e gritos por parte da Minerva e palavras sem sentidos e provocações por parte das outras bruxas. De repente, as bruxas perceberam que a floresta estava pegando fogo. A bola de fogo que a Ômega havia disparado queimou umas árvores e eventualmente incendiou a floresta. E as bruxas passaram a comentar este incidente da maneira delas. A Ômega então ela ficou analisando a situação com calma e ela tentou criar magia de água para apagar o fogo. Só que ela percebeu que aquele corpo era incapaz de fazer isto. E rapidamente ela chegou numa conclusão que o incêndio iria matar todas elas. A Ômega sentia muita fadiga, ela não estava acostumada a ter um corpo físico e aquele novo corpo era diferente do antigo. Só que com bastante calma, ela usou um pouco de magia para manipular a direção do vento. Consequentemente, ela foi manipulando a direção das chamas e foi escapando aos poucos. No fim, com bastante esforço, ela conseguiu escapar do destino de ser queimada. E ela começou a reclamar que uma nevasca fora do normal e uma floresta em chamas era demais para uma garota que estava usando apenas um pedaço de roupa. Só que mal deu tempo dela terminar a reclamação. Logo em seguida, ela percebeu que estava cercada por um grupo de homens. Eram 18 no total, e eles emitiam uma atmosfera perigosa. A Ômega disse que acreditava que eles estavam atrás do grande coelho e que eles eram catadores de cadáver. Certamente, os homens não entenderam nada, pois o termo catadores de cadáver era usado há 400 anos. Era um grupo de homens que saqueava os tesouros nos lugares atacados pelo grande coelho. Aí a Ômega começa a conversar no estilo dela e os homens ficam bem confusos. Um homem então ele fica bem irritado e quer atacá-la. Ele pergunta onde estão os outros elfos, mas logo em seguida um outro homem diz que não era para ele ficar tão irritado e que a garota não parecia ser tão ruim assim. Ele disse isso após analisar o corpo dela. A Ômega percebeu que eles queriam ganhar algum dinheiro com ela, provavelmente para vendê-la, então ela propôs uma solução. A proposta dela é que se os homens conseguissem ficar na frente dela por 30 segundos, ela os acompanharia. Um homem tentou falar, só que a Ômega iniciou o desafio logo em seguida. Ela deixou a alma de bruxa à mostra. Eles ficaram congelados olhando para ela e quando viram uma garota de cabelo branco, eles começaram a cair no chão. E aí deu ruim. Começou a sair espuma da boca deles, eles começaram a convulsionar. Alguns enterravam a cabeça na neve, outros cortavam a cabeça com a faca. Eles deliraram de diversas maneiras, mas no fim, todos morreram.
Após 30 segundos, as únicas coisas que sobraram foram sangue, cadáveres e vômito. A Ômega lamentou, mas era o esperado, então aproveitando-se da situação, ela pegou a roupa deles. Ela se vestiu com as roupas e sapatos. Adiante, ela ficou observando os cadáveres e veio na sua mente um adolescente de cabelo escuro. Como poderia ser incomum que um adolescente que estava cercado por bruxas enfurecidas ficasse em um estado de calma? Equidna temia que ela mesma não tinha ideia disso. O curioso dessa cena é que a narração dá um ênfase no fato de não haver nenhum sábio naquele grupo, por isso ninguém aguentou 30 segundos na presença da Equidna. Que logo em seguida, a Equidna pensa no Subaru, o que faz a gente pensar ainda mais na possibilidade dele ser um sábio. Então, adiante, a Equidna ela se vira e diz que ela queria ir para a cidade mais próxima. Ela tinha vontade de tomar um chá após centenas de anos. Só que ela sentiu uma repentina gratidão pelos homens por causa dos sapatos e da roupa. E ela disse que o que ela fez foi bem desrespeitoso, mas ela iria lembrar deles como os benfeitores dela. E dessa forma, a Equidna continua sua jornada. A próxima side story é o The Requirements to be a Witch, traduzindo para o português, os requerimentos para ser uma bruxa. A side story começa com uma menina perto de um rio numa região bem fria. Ela estava lavando suas mãos até que ela escuta uma voz a chamando. Quando ela se vira para olhar, ela se assusta, pois era uma pequena menina sendo arrastada pela correnteza. Sem perder tempo, ela estendeu sua mão e tirou a menina da água. A menina que realizou o salvamento era Colette e a menina que estava sendo arrastada pela correnteza era a Ômega. Na cena seguinte, já dentro da casa da Colette, a Ômega passa a agradecê-la. A Colette fica cuidando dela, oferece bebida quente e a Ômega fica falando bastante, o que faz a Colette pensar que a Ômega é uma garota estranha. Ao ver as orelhas da Ômega, a Colette pergunta se ela era uma elfa. E a Ômega dá a resposta no melhor estilo Equidna, com um textão. No fim, ela confirmou que seu corpo era de uma elfa, mas a sua alma não. Ela disse que tinha 400 anos de idade e isto deixou a Colette intrigada. Ela até deixou escapar seu pensamento que naquela época era quando a bruxa da inveja estava realizando suas maldades. Logo em seguida, as duas se apresentam e tem um momento fofo. A Colette chama a Ômega de Ômega-chan. A conversa prossegue e a Colette revela que os pais dela eram falecidos e desde que ela era pequena, ela ajudava no trabalho adulto. Então, basicamente, a Colette já era bem madura para a idade dela. Ela vivia sozinha na cabana e tinha que caçar e cozinhar por conta própria. E a partir desse momento, a novel começa a explorar o lado mais atrapalhado da Equidna. A Ômega conta que ela nunca soube nadar, e o motivo dela ter caído no rio foi porque ela estava tentando beber água, e ela havia esquecido que as pernas dela eram mais curtas do que antigamente. Logo em seguida, a Ômega diz que não poderia retribuir muito por tudo que a Colette havia feito por ela. Então, a Colette sugere que a Ômega contasse uma história para ela. Como a Ômega tinha 400 anos, ela deveria ter muitas histórias interessantes, e isto deixou a Colette interessada. E mais uma vez, a Equidna pensa no Subaru. Normalmente, as pessoas queriam saber do conhecimento dela, só que o Subaru a ignorou. E esses momentos da side story são bem legais. É legal ver como a Ômega de vez em quando pensa no Subaru. Então a Ômega contou as histórias dela para Colette, a qual gostou bastante. E no fim, ela até mesmo revelou que era uma bruxa. A Colette não sentiu nenhum medo disso e as duas continuaram conversando durante bastante tempo. Em um determinado momento, a Ômega viu uma pulseira e perguntou sobre ela para Colette. E ela responde que era uma lembrança dos pais e a conversa fica por isso mesmo. Mais adiante, a Ômega disse para Colette que ela daria um passeio. E a Colette, por sua vez, diz para a Ômega tomar cuidado, pois havia boatos que no lado leste da floresta havia um Maju. E certamente este conselho teve o efeito reverso. A Ômega teve muita curiosidade e foi até lá. E chegando no lado leste da floresta, ela encontra uma pilha de pedras espalhadas. De repente, ela escuta uma voz desconhecida que perguntou: "Quem é você?" A Ômega respondeu do jeito dela e a pessoa desconhecida não teve paciência. Falou para a Ômega parar de tagarelar e se virar. A Ômega se virou e viu que a dona da voz era uma garota que vestia roupas pretas, tinha longos cabelos escuros e era bastante bonita. No entanto, ela tinha olhos sampacu extremamente afiados. As duas começaram a conversar, mas não se deram muito bem. E a Ômega notou que a menina carregava um cadáver de um bicho enrolado em um pano. Ela tentou falar sobre isto, só que a menina deu uma bronca na Ômega, dizendo para ela não falar como se ela soubesse de tudo. As duas ainda têm uma conversa ríspida e a menina diz para a Ômega sair de lá caso ela não quisesse ser dilacerada pela besta.
E isto chamou a atenção da Ômega, pois ela havia ouvido isso da Colette também. A Ômega volta para a cabana e ela conversa com a Colette. E lá é revelado que a menina que a Ômega havia se encontrado era Palmira, uma menina que a Colette conhecia, mas ela acaba não falando muito sobre ela. A Colette, na verdade, fica mais preocupada com a partida da Ômega. Ela era uma pessoa bem sozinha e não queria que a Ômega fosse embora. No fim, as duas vão dormir e a cena passa para o momento em que a Ômega acorda no meio da noite. Ela percebeu que o cristal que abrigava as almas das 5 bruxas não estava lá, havia desaparecido. E não só o cristal, a Colette também havia desaparecido. A Ômega vestiu sua roupa e foi em direção ao lado leste da floresta. E enquanto ela corria, ela ouvia um uivo à distância. E chegando lá, ela viu um monte de animais mortos espalhados pelo chão. E de repente, uma besta saiu voando em direção dela. A Ômega tentava desviar dos ataques, só que o corpo dela não era tão ágil. Não restando escolhas, ela usou magia de terra para se proteger. Ela criou uma parede de terra que jogou a besta para cima. A Ômega começa a usar uma série de magias de vários elementos e ataca a besta de várias formas. Até que então, uma pessoa interrompe a luta. Esta pessoa era Palmira, e ela implorou para a Ômega parar de atacar. Ela começou a chorar e disse que nunca queria que a Colette se transformasse numa bruxa, apenas queria ajudá-la. E a partir de então, a Palmira e a Ômega começam a conversar. É revelado que a Colette vivia sozinha porque ela foi rejeitada pelos moradores da aldeia. Há uns anos atrás, a casa dela foi atacada por um Maju. Os pais dela morreram e ela foi a única sobrevivente. Posteriormente, a Colette foi acolhida por um dos parentes dela na aldeia. Novamente um Maju ataca e a Colette é a única sobrevivente. Após isto, os aldeões pensaram que a Colette fosse uma bruxa que controlava os Majus. Então eles isolaram a Colette numa cabana e deixaram sozinha para que eventualmente ela fosse atacada por um Maju. Era basicamente um sacrifício humano. Como a Colette foi tratada como bruxa pelos moradores, ela tentou se tornar uma também. E por esta razão, ela começou a fazer rituais para se tornar uma bruxa. A Ômega, observando aquele cenário de animais mortos, reconheceu os rituais. Eles eram comuns há 400 anos atrás, quando os requisitos para ser uma bruxa eram incertos. No fim, a Ômega conclui que a Colette não era uma bruxa, pois nenhum fator havia encontrado ela. E isto era um requisito para ser uma bruxa. E ela ainda diz que esta era uma era sem bruxas, pois havia um indivíduo que estava com um montão de fatores por conta própria. A tradução não é exata aqui, então não dá pra gente saber se ela estava se referindo ao Subaru ou a Pandora. A conversa continua e a Ômega ela viu que a Colette estava usando a pulseira. Ela foi lá e retirou. E então a força da Colette acaba e ela acaba desmaiando de vez. A pulseira, na verdade, era uma pulseira da bestialidade. Era uma ferramenta que dava força para aqueles que não tinham poder nenhum. E por este motivo que a Colette se transformava. E acredito que tenha ficado claro que os pais dela e as outras vítimas foram mortos por ela mesma. Não que ela fosse uma pessoa ruim, a pulseira fazia ela se transformar e perder a razão. Então, a Ômega comentou que ela achava engraçado que a Colette pensava que viraria uma bruxa apenas oferecendo coelhos como sacrifício. Era um sonho de uma criança, algo totalmente ridículo. E logo em seguida, a Ômega se transforma numa garota de cabelos brancos. A verdadeira forma de bruxa dela estava exposta. A Ômega sentiu que o fato dos moradores da vila terem confundido a Colette com uma bruxa diminuiu a reputação dela e das outras bruxas. Então, com a forma dela exposta, ela foi até a aldeia. Ela não chegou a matar ninguém, mas ela causou muito medo dos moradores. O dia passou e a Ômega estava se despedindo da Colette e da Palmira. Mas a Palmira disse que a Ômega estava se esquecendo de algo, e era justamente o cristal azul que guardava as almas das outras bruxas. Ela entrega o objeto para a Ômega, que agradece. A Ômega estava partindo, só que as duas disseram que ela tinha obrigação de levá-las com ela, pois apesar da Ômega ter ido até lá para punir os moradores e mostrar o que era ser uma verdadeira bruxa, ela não conseguiu limpar a barra da Colette. Foi o contrário. Os moradores passaram a temer ainda mais a Colette, porque eles descobriram que ela era amiga de uma bruxa. No fim, a Ômega acaba aceitando e as três começam a viajar juntas. A próxima side story é o The Witches Evaluation Meeting, traduzindo para o português, a reunião de avaliação das bruxas. Essa é uma das minhas side stories favoritas, só que não dá para eu fazer uma narração corrida porque só tem diálogo. É simplesmente uma conversa entre as bruxas. Basicamente, elas estavam conversando o que a Echidna iria fazer a partir de agora.
A Minerva estava preocupada com a Colette e com a Palmyra e reprovava o fato da Equidna levá-las na viagem. A side story começa com esta premissa e a partir disso vai tendo várias conversas entre as bruxas. As informações mais importantes são que a Minerva reprova o fato da Equidna levar a Palmyra e a Colette na viagem. Então a Equidna diz que era necessário, porque se tivesse um grupo de 3 garotas, ninguém desconfiaria que haveria uma bruxa entre elas. E todas as bruxas, inclusive a Minerva, concordam, porque era necessário que a Equidna se escondesse, porque no mundo havia uma pessoa que era inimigo de todas elas. E esta pessoa não poderia descobrir que a Equidna tinha voltado à vida e que estava carregando as almas das bruxas. Não é revelado quem é esta pessoa, há diversas teorias, mas eu penso que é a Pandora. Apesar da Minerva ter aceitado, ela dá um prazo para a Equidna poder levar a Palmyra e a Colette com ela na viagem. E este prazo é de 2 anos, que é o tempo para a Equidna recuperar os poderes dela. Algumas outras informações interessantes seriam a confirmação das mortes das bruxas. Apesar de ter sido retirada na Light Novel, a morte das bruxas realmente aconteceu da mesma forma como escrito na versão da Web Novel no Arco 4. A Equidna e a própria Typhon fazem brincadeiras a respeito da morte da Typhon por afogamento na cidade de Pristella. Um fato curioso que foi revelado é que a Minerva foi a bruxa que mais matou pessoas no mundo. Isto ocorreu, é claro, por causa do efeito colateral da autoridade dela. E o legal é que a própria Minerva é ciente disso, e ela chora quando ela lembra desse fato. Há várias informações e interações interessantes, só que não dá para eu colocar tudo. A última informação que vale a pena eu destacar mesmo é uma interação da Sekhmet com a Equidna. A Sekhmet disse que estava bem preocupada, pois ela pensava que se a Equidna um dia perdesse interesse no mundo, ela iria destruí-lo. Esta cena sempre foi muito discutida, sempre houve muitas teorias sobre ela. E as teorias voltaram de vez com o lançamento da versão física da Rota Casaneru. Bem, de qualquer forma, sobre esta side story, é isso que eu tenho para contar neste vídeo. E para finalizar, a última side story, que é Witch After Tea Party, One Wild Night. Traduzindo para o português, Uma Noite Selvagem. Essa side story foi complicado trazer para vocês porque ela não tem tradução, então eu farei um resumo dela. A side story começa em uma região de Gusteco onde está tendo uma nevasca. A Ômega estava enterrada na neve, é até engraçado pensar nisso, mas sim, a Ômega estava enterrada e a Colette e a Palmyra estavam tentando desenterrá-la. Elas conseguem, só que a Ômega estava muito fraca devido ao frio. Até que então aparece uma mulher chamada Lisa. Ela era uma sagrada professora itinerante de Gusteco. A Lisa cavou um buraco para que elas sobrevivessem à tempestade de neve e lá a Ômega recuperou a saúde. Após isso, as 4 partiram para uma igreja próxima. A intenção era encontrar o Padre Cote, conhecido como o Santo da Avalanche. Só que ao entrarem na igreja, elas não encontram o padre, mas sim 3 pessoas. Makena, que era uma barda, Admonsa, que era um artista viajante da tribo dos 4 braços, e Pozzo, que era um guarda de uma cidade próxima. Cada um deles tinha um motivo para estar lá na igreja, só que eles não encontraram o Padre Cote. De repente, um comerciante chamado Trelloc aparece na igreja. Ele disse que as rodas do carrinho dele ficaram presas na neve, então ele precisava se refugiar na igreja também. Eles começam a investigar, encontram uma passagem secreta e lá eles acham o corpo do sacerdote morto. O Pozzo fala que havia uma série de incidentes na cidade. Houve uma série de assassinatos iguais a este, e ele presumiu que quem matou o Padre Cote era o mesmo assassino dos outros casos, e 7 pessoas já haviam morrido. Então a Ômega, com as informações que ela tinha, ela suspeitou do Admonsa. Depois descobriram que o Admonsa ele realmente estava envolvido no 7º assassinato. Só que ele fez aquilo por causa que ele tinha uma coleira de obediência, então ele foi obrigado a fazer aquilo. Ele era um escravo e agiu em legítima defesa. A Ômega estava observando o corpo do Padre Cote e percebeu que ele não carregava nenhuma chave, o que era esquisito. Então ela concluiu que alguém havia roubado a chave. De repente, a Makena usa o pólen da flor de Muskrin para fazer todo mundo dormir. Foi ela quem havia pego a chave, e a intenção dela era roubar os tesouros da igreja. Só que a Lisa fingiu que estava dormindo. Ela se levantou e foi confrontar a Makena. Ela revelou que ela era uma sobrevivente de um dos ataques dos ladrões de gelo. E ela achava que a Makena estava envolvida com os ladrões de gelo e iria se vingar. Só que a Ômega interrompe o ataque da Lisa. Ela diz que a Makena não pertencia aos ladrões de gelo e era apenas uma bandida comum. A cena muda para onde estão os outros personagens desmaiados. E é revelado que o suposto comerciante, o Trelloc, não estava desmaiado. Ele era na verdade quem estava envolvido com os assassinatos.
Aproveitando-se da situação, ele mataria o pessoal dormindo. Ele caminhou em direção a Colette e quando ele ia desferir o golpe, a pulseira dela ativa. Ela se transforma e o Trelloc é morto. No fim, tudo acabou se resolvendo e eles resolveram perdoar o Admonça. O Admonça se juntou ao Potos na proteção da cidade e a McKenna jurou viver apenas como uma barda. A Lisa perdeu o propósito de vingança dela e a Colette a chamou para o grupo. A Colette e a Palmyra disseram que elas não tinham força suficiente para proteger a Ômega. A Lisa acabou rindo e aceitou a proposta. A Ômega também aceitou a sugestão e elas se tornaram companheiras de viagem. Atualmente elas estão em Gusteco. A Ômega tinha planos de ir para Cararag, só que aparentemente ela mudou os planos. O que acontecerá no futuro, isto só saberemos quando as próximas side stories forem lançadas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isto que esse canal se trata.